Olá galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o significado dos coeficientes da função seno na forma geral e também demais funções trigonométricas. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Trigonometria aí do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo aí em sala de aula, até mesmo para concursos, né, nos quais o mesmo é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos dessa playlist aqui. Então, gente, essa aqui é uma das nossas últimas videoaulas da playlist Trigonometria. Em videoaulas passadas, onde nós começamos a abordar as funções trigonométricas, né, função seno, função cosseno, função tangente, cotangente, cossecante, secante, nós percebemos que a maneira de esboçar os gráficos era muito parecida. Isso se dá por quê? Porque esses coeficientes aqui eles têm certos significados. Se você olhar bem, a forma geral aqui do seno ele se parece também com a forma geral de quem? Do cosseno, da tangente, da cossecante, da cotangente, todas as funções trigonométricas, só variando isso aqui. Então, meio que o que eu vou falar aqui para o seno vai valer para todas as outras. Aqui eu separei um espacinho para estar colocando uns exemplos rápidos, tá certo? Mas em uma outra videoaula, depois dessa, eu vou estar fazendo isso em um aplicativo, o GeoGebra. O GeoGebra ele faz muitas coisas. Dentre uma dessas, né, eu diria que é o esboço de gráficos. Então lá eu vou estar fazendo, meio que repetindo, o que foi feito aqui, só que num contexto mais de exemplos. A vantagem de lá é porque o aplicativo me permite o quê? Ver a variação desses caras aqui de maneira muito rápida. Com apenas alguns cliques, inserindo alguns valores, eu tenho um gráfico esboçado rapidamente. Esse tipo de coisa, gente, saber o significado desses caras nos ajuda em questões nas quais nós não precisaríamos traçar o gráfico. Por quê? Se você não tiver o significado deles e cair alguma questão, meio que você é obrigado a traçar o gráfico para ver o que aconteceu, o fenômeno. Mas às vezes, algumas questões nos permitem, apenas olhando esses valores aqui, ter a ideia do que está acontecendo. Tá certo? Entender muito bem o que está acontecendo sem necessariamente esboçar o gráfico. A gente vai conseguir esboçar o quê? Em nossa mente. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro dos coeficientes é o A. O A é responsável, gente, pelo que a gente chama de deslocamento vertical. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Se eu tivesse aqui a função y igual a, ou melhor, f de x igual a seno de x. Facinha essa aqui, né? O gráfico dela é o quê? Sai aqui da origem, faz isso. Ele continua, para lá, para cá. É só para eu ter uma ideia, nada muito preciso. Aqui 0, aí você pode botar aqui π sobre 2, π. Não precisa nem se preocupar muito com os valores por enquanto, não. O que acontece? Se eu somar 2 a esta função aqui, por exemplo, eu tiver uma g de x assim, igual a 2 mais seno de x. O que vai acontecer com esse gráfico aqui? Vou colocar aqui só o valor máximo dele, que ele atinge, que é 1, e o valor mínimo, que é menos 1. O que acontece se eu somar 2 a esta função? Acontece que a imagem minha vai ser adicionada de 2. Então esse gráfico aqui, o novo gráfico agora vai ficar como? Ele vai ser esse mesmo gráfico aqui, 2 unidades acima. Então ele vai fazer uma coisa tipo assim. Até difícil traçar. Certo? Então ele vai ser o gráfico da função seno, só que, por exemplo, o mínimo dessa função agora vai passar a ser quanto? 1, por quê? Menos 1 vai somar 2 e o máximo dela vai passar a ser 3. Isso, claro, porque o 2 aqui é positivo. Se ele fosse negativo, aí seria o contrário. Esse gráfico aqui iria lá para baixo, tá certo? Então, esse é o significado do A. Se você não gostou muito do meu desenho, é porque o objetivo aqui é mais assim, é informar mesmo. Tem muita informação aqui no quadro, realmente, talvez uma videoaula só não seja suficiente, a menos que você tenha passado por toda a playlist. Isso aqui não vai parecer tão difícil. Mas se você não entender bem essa videoaula, aguarda aí que vai ter a videoaula onde eu vou fazer no GeoGebra. Vem logo depois dessa aqui na playlist. Tá certo? Mas vamos entender logo aqui, um por um. Vamos tentar, Então, deslocamento vertical, o A é responsável por esse deslocamento. Perceba, esse gráfico aqui e esse, eles vão ser iguaizinhos assim, em termos de medida, tudo. Só que esse aqui vai ser deslocado, o quê? 2 unidades para cima em relação a esse. Ou seja, o A positivo, o gráfico vai para cima. Se o A for negativo, vai para baixo. Então, esse é o significado do A. No caso agora, vamos ver o B. O B é também conhecido como amplitude. Tá certo? Você vai ver isso muito quando você estuda ondas, Lá tem amplitude, fase, tem um bocado de termos lá, Então aqui eu vou ter o quê?
que o B vai ser essa amplitude. O que o B faz? O B, ele age também na imagem, como o de cá agiu, né? Ele levou de menos 1, 1 até 1, 3, né? Ele subiu a imagem. Esse aqui vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele vai alargar ou comprimir a faixa onde o gráfico está. De que maneira? Vamos pegar aqui de novo o nosso amigo, ó, f de x igual a seno de x. Eu estou pegando o seno aqui, gente, mas pode ser qualquer função, viu? Qualquer uma, cosseno, pode ser inclusive com coeficientes aqui, né? Não se preocupe muito com isso, não. Eu estou pegando aqui a mais simples para a gente ver logo como funciona a coisa. Então aqui você tem o seno, né? Pronto. Então, neste caso aqui, ó, esse seno aqui, ele varia, né? A função seno, ela varia de 1 aqui, positivamente, menos 1 negativamente aqui, né? Então ela está dentro desta faixa aqui. O que acontece se eu multiplicar ela, por exemplo, por 2? Considerar-se a função g de x igual a 2 seno de x. Eu vou perceber que ela vai ser o quê? Vai enlarguecer. Por quê? O que sai daqui está entre menos 1 e 1. Contudo, quando eu multiplicar por 2, vai estar entre menos 2 e 2. Então, se eu olhar para o novo gráfico, ó, ele vai ser uma coisa mais dilatada. Ó. Tipo aqui 2 e aqui menos 2. Nós vamos ver tudo isso no aplicativo, tá certo? Mas eu estou só fazendo um resumo aqui para não ficar muita informação lá. Lá eu quero que você preste muita atenção no que vai aparecer na tela, assim, nos esboços mesmo, tá certo? Já vá para lá com esse esquema aqui todo feito. Se possível, até copie, tire uma foto, tire um print. E quando eu falar lá a informação, você volta aqui e vê, ó, é verdade mesmo, ó, exatamente o que ele colocou na videoaula, tá certo? Então, tá aqui o significado do B. Claro que, neste caso que eu peguei um B, o quê? Nessa faixa aqui, maior que 1. Também serve se ele for menor que menos 1. Por exemplo, se eu pegasse aqui menos 2. A diferença com menos 2 é que esse gráfico ele ia esticar, só que ele ia virar ao contrário. Tipo, aconteceria isso aqui com ele, ó. Então eu vou tracejar aqui, é o gráfico antigo, esse é o seno antigo, né? Deixei ele tracejado aqui na tela. Então o gráfico de menos 2 seno de x, pode traçar aí, você já sabe, né, se você está assistindo os vídeos da playlist, ele mudaria o que para esse aqui, ó. Mas continuaria o que? Dilatado. Menos 2, 2. Tá certo? Aí o legal, gente, é o seguinte. Quando eu utilizo o A e o B, eu posso determinar a imagem de uma função. Sem precisar traçar o seu gráfico. Porque quando a gente traça o gráfico, quando a gente já tem o gráfico, é fácil. Né? A gente olha, só vê a faixa lá que o gráfico está, beleza. Rapidamente a gente sabe a imagem. Mas e se eu tivesse, por exemplo, um exemplo desse aqui, ó, y igual a 3 mais 4 seno de x. Eu precisaria traçar o gráfico para saber a imagem, né, a faixa que esse gráfico está? Não, eu posso usar uma dessas fórmulas aqui. As fórmulas são muito intuitivas. Elas são multiplicações e somas na imagem que nós conhecemos da função padrão, quando nós esboçamos o gráfico. Lembra que quando eu vou esboçar o gráfico do seno, tipo de uma função como essa, o que eu fazia? Primeiro eu pensava na função seno de x, que era o chamado gráfico base. E a partir dele eu esboçava o gráfico, esse aqui. Tá certo? Então observe que eu tenho uma fórmula aqui que diz isso. Ó, a mais b menos 1. Esse menos 1 é exatamente o intervalo de imagem da função seno e cosseno simples. Seno de x, cosseno de x. O que eu vou fazer? Vou trocar a função seno por esse intervalo. Então vai ficar 3 mais 4 vezes menos 1, 1. Como é que eu faço essa conta aqui, gente? Eu faço assim, ó. 3 mais 4 vezes menos 1 dá menos 4. 4 vezes 1 é 4. Aí eu vou somar 3 a cada um aqui, ó. Então somar esse, ó. Então produto primeiro, depois eu somo. Então vai ficar o quê? Menos 1, 7. 3 menos 4, menos 1, 3 mais 4, 7. Então quer dizer o seguinte, esse gráfico aqui, gente, ele vai estar nessa faixa aqui, ó, na faixa que vai de 1 até 7. Eu não sei como é que ele vai estar. Ele provavelmente vai estar aqui, né? No meio de 1 até 7 tem quem? 3, né? Se eu não me engano. De menos 1, quer dizer, menos 1, né? Desculpa, botei errado aqui, ó. De menos 1 a 7, né? Pronto, vamos pegar aqui menos 1. Tá aqui a 7. Então, sei lá, no meio está o 3 aqui. Então, provavelmente ele vai ser uma coisa assim, ó. Opa, vai lá embaixo, né? Pronto.
Vai ser tipo seno mesmo, ó. Sobe e desce, só que ele vai estar nesta faixa, do -1 até o 7, entendeu? Além de ter um deslocamento, né, ele foi, ou uma expansão, né, ele foi esticado, o -1 virou -4, 4, e depois adicionou os 3, subiu 3 unidades. Então, perceba o movimento dessa forma, tá certo? Então isso aí é o que está exatamente dito aqui, ó. Claro que aqui eu coloquei um esqueminha para todos os casos. A gente vai estar aplicando nas videoaulas esse esquema. No caso da tangente e da cotangente, por exemplo, eu não preciso me preocupar muito, porque independente de qualquer coisa, esses gráficos aqui normalmente são, suas imagens são mais ou menos infinitas. Por quê? Se você lembrar bem, o gráfico da tangente, ele era uma coisa mais ou menos assim, né? Você tinha aqui as assíntotas, né? Entre duas assíntotas verticais, você tinha uma coisa assim. Então ele já ia para o menos infinito, já ia para o mais infinito. Então, independente de que eu somar ou multiplicar, eu não mudo isso. Na pior das hipóteses, quando eu multiplicar por um número negativo, esse cara gira, mas eu continuo tendo, indo do mais infinito para o menos infinito. Tá certo? E as funções recíprocas do seno e do cosseno, né, no caso aqui do cosseno e do seno, né, secante e cossecante, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesse, só que dessa forma. Então eu vou multiplicar B por todo mundo aqui, por esses dois intervalos, depois vou somar A todo mundo. Claro que quando eu somar aos infinitos, ó, somar A ao infinito, não muda nada, ou seja, A mais o infinito, por exemplo, é o infinito. Tá certo? Ou seja, ele absorve, ele é tão grande que ele absorve o A. Tá certo? Lá dos exercícios eu vou mandar voltar nessa videoaula aqui. Eu falo, gente, lembra lá, assiste, se tem dúvida, assiste a videoaula lá, aí você volta aqui e vê a fórmula. Tá certo? Que a gente vai aplicar lá. Então, o A e o B estão afetando o quê? A imagem do gráfico, o eixo Y. Agora, internamente eu tenho aqui CX mais D. O C e o D, eles vão afetar quem? O domínio, o eixo X. Tá certo? Então aqui, o C vai significar o quê? Ele é dito como o número de ciclos da função. O que é ciclo? Quando eu penso assim, um dia, o que é um dia? Um ciclo de 24 horas, ou seja, a cada 24 horas o dia se repete. Então aqui é o número de ciclos no intervalo 0, 2π para essas funções aqui, tá certo? Porque elas se repetem em 2π, ou 0π para tangente e cotangente. Elas têm um período menor de repetição. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, seno de 2x, o que significa isso? Significa que esta função seno, de 0 a 2π, ó, vou botar aqui, ó, 0, 2π, ela vai ter dois ciclos. Ela vai subir, descer e subir uma vez, é um ciclo, ó, saiu daqui e voltou, ó, e vai ter outro ciclo, ó. Opa, desculpa aqui. De novo, então ela vai ter dois ciclos de 0 a 2π. Porque aqui é 2, ó. Então esse 2 aqui é o número de repetições da função, ó. Isso aqui, ó, esse pedaço aqui é uma repetição, ó. Essa parte aqui, ó, onde ela sobe e desce uma vez, ou seja, ela sai do 0 e chega no 2π aqui. Então, só que ela vai fazer isso o quê? 2 vezes, tá certo? Aí você pode perguntar, tá, professor, se ela fez 2 vezes, como é que a gente poderia explicitar isso de outra forma? Chamando isso de período. Então, o período aqui, ó, o que acontece? Ó, se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e aplicar para qualquer uma dessas funções, eu vou ter assim, 2π sobre c, no meu caso aqui vai ser 2π sobre 2, ou seja, π. Se em 0, 2π, esta função subiu, desceu, subiu, né, desceu, parou aqui de novo, quer dizer o seguinte, que ela só precisa o quê? De π para, né, retornar à posição inicial. Ou seja, nesse caso, o período dela é π. O período dessa função, tipo assim, né, com esse 2 aqui, ó, sempre levando em conta. Estou falando com esse 2 aqui. Se não tiver o 2, óbvio, vai ser 1. A gente já sabe que o período da função seno, ó, a gente já sabe que ele é 2π, né? O número de ciclos que ela vai fazer em 2π é um ciclo só. Né? Seria essa função aqui, né? 0, 2π, ela faria isso aqui, ó. Tá certo? Se você não está entendendo muito bem, gente, é porque a videoaula é um pouco rápida, mas assim, aqui é um resumo de tudo que foi visto. Então, se você traçou bem os gráficos, acompanhou todas as videoaulas, isso não pode ser, não vai se parecer tão difícil. Mas mesmo assim, ainda que pareça um pouquinho difícil, né, uma dica que eu dou é o seguinte, próxima videoaula aí, após essa na playlist, eu vou estar falando como fazer isso no GeoGebra para a gente ver mais rápido, né, um movimento, uma coisa mais dinâmica, né, no aplicativo para esboçar gráfico. Então,
No caso do seno, cosseno, secante, cossecante, eu vou ter que essa é a forma para achar o período. No caso da tangente e da cotangente, já é o contrário. O período é dado por π sobre c, por um número de ciclos. Por quê? No caso da tangente, eu só preciso de π para completar um ciclo. Eu não sei se você vai se lembrar do gráfico da tangente, mas ele tinha lá, sei lá, duas assentos verticais e tinha um gráfico, né? O primeiro valor onde a tangente dava problema era π sobre 2 e depois 3π sobre 2. Então, dentro desse intervalo, ela tinha esse formato aqui. E fora dele, ó, era a mesma coisa, ou seja, se repetia. Então, o período da tangente era só metade do período do seno, cosseno, secante e cossecante. Então, por isso, a fórmula ó, é metade dessa aqui. Tá certo? Para se determinar período. Então, nós vamos usar essa fórmula muito aí em questões. Tá certo? Agora, nosso último indivíduo, o D. O D é responsável pelo deslocamento horizontal. Certo? Quer dizer, enquanto que o A e o B eles alteram a função esticando ela aqui no eixo Y ou pegando ela rígida aqui e subindo, o D ele faz o contrário, ele vai deslocar a função no eixo X. Se o D for positivo, o deslocamento é para a esquerda. É um pouco invertido aqui, né? E se o D for negativo, como perceberemos, né, lá, quando for fazer a aula lá no aplicativo, o deslocamento vai ser para a direita. Tá certo? Aí, como eu falei, o A e o B, só para repetir, eles mexem na imagem, né? E o C e D, conjuntamente, mexem no domínio. Então, aqui estão formas para se calcular o domínio do seno, da cossecante, cotangente, da secante e da tangente. Olha, o seno e o cosseno, o domínio deles, normal, das funções simples, seno e cosseno, por exemplo, y igual a seno de x, é real. Esse domínio é R, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar essa parte de dentro igualar a R. Pô, mas Cx mais D igual a R, qualquer valor x vai dar um número real aqui, porque isso aqui é uma função afim, ou seja, isso aqui não tem como dar errado, não tem denominador, não tem raiz, não tem nada. Então, no caso das funções seno e cosseno, o domínio sempre vai ser real. Ou seja, se eu tiver uma função dessa forma aqui, y igual a 4 seno de 3x mais 2, qual o domínio dela? Real. Não precisa nem me perguntar, ou seja, o domínio do seno sempre é real. Porém, a coisa muda quando eu falo de qualquer outra função que não seja seno e cosseno. Então, se eu pegar a cossecante, por exemplo, o que é a cossecante? Isso que eu já falei, viu, quando eu defini a função, só que eu estou botando um resumo, tudo numa aula só. O que é a cossecante? Opa! Cossecante, né? De x é 1 sobre seno de x, tá certo? Então, obviamente que essa função aqui só vai existir se eu pensar a cossecante de x como uma função, ela só vai existir se o seno de x for diferente de zero. Mas para esse seno de x ser diferente de zero, eu tenho que x tem que ser diferente de quem? De kπ. Só que tem um problema. Eu não estou falando da cossecante de x, eu estou falando da cossecante de, por exemplo, cx mais d. Então, o meu x ó, passa para ser essa coisa aqui. Ó. Ele é o meu x. Então, na verdade, eu tenho que fazer cx mais d e achar o valor de x. Quer dizer, eu passo o d subtraindo e o c dividindo. Entendeu? Então, assim, eu tenho que pegar o que está dentro e igualar a isto aqui. Ó. Ou melhor, né? Botar diferente, porque eu não quero que seja. Ou seja, eu quero que o x seja diferente desse valor aqui, quando eu isolar ele. Tá certo? Aí a mesma coisa, né? Então, cossecante eles têm embaixo aqui, ó. Cossecante é o quê? 1 sobre seno. Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Então, ambas vão ser diferentes de kπ embaixo. Tem que ser o argumento, essa parte aqui que está dentro, ó, tem que ser diferente de kπ. No caso da secante e da tangente, elas têm seno no denominador. Secante é 1 sobre, ou cosseno. Secante é 1 sobre cosseno, e a tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou ter que ter o quê? Que esse cx mais d tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, como visto quando nós definimos essas duas funções aqui. Tá certo? Então, a gente tem que pegar essa parte aqui de dentro e botar diferente disso aqui e achar o valor de x de modo que seja diferente. Quer dizer, isolar o x nessa equação do primeiro grau aqui, né? Em x. Tá certo? Então tá aí, gente. Uma porção de informações. Se possível, se você puder tirar uma foto disso aqui quando for assistir a videoaula que eu vou fazer no GeoGebra, faça. Por quê? Porque você vai precisar olhar para tudo que eu falei aqui e ver o movimento que vai acontecendo quando eu vou variando, né, mudando esses coeficientes aqui. Tá certo? Então é isso aí. Espero vocês lá. Muito obrigado. Até a próxima.